Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, irmãs em Cristo Jesus. A palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13, nos diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Grande Deus, Senhor da glória, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã me encontro, ó Deus, diante deste canal e também, Senhor Deus, diante do Senhor, para rogar a sua misericórdia, rogar o teu favor, porque somos necessitados do favor do Senhor. Me humilho perante o Senhor nesta hora para rogar a tua grande inspiração e a grande unção do teu Espírito, e que todos os meus irmãos sejam abençoados na transmissão desta palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus está agora mesmo, meus irmãos, expandindo a igreja em todos os lugares, colocando-a em ordem. Agora, Deus está colocando a igreja em ordem. É o Espírito Santo de Deus que coloca a igreja em ordem. É o Espírito Santo. Agora, para que ela possa entrar no arrebatamento, primeiro tem que estar em ordem. E depois adquirir a fé de arrebatamento. E com certeza, Deus dará à sua igreja noiva a fé de arrebatamento. Então, Deus vai dar esta fé, está dando. Esta fé de arrebatamento está de forma progressiva, sendo acrescentada em nossos corações, para que possa estar em posição para o arrebatamento. E é Deus quem está fazendo isto, é Deus que está trabalhando a favor dos seus eleitos, dos seus predestinados. Agora, muitos estão no espírito do mundo. Não se trata da igreja noiva, se trata dos religiosos, laodiceanos, incrédulos, desobedientes. Então, essas pessoas, esses tais, estão no espírito do mundo. As pessoas estão aí no espírito do último dia. Assim como estavam nos dias de Noé. Comendo, bebendo, sendo beberrões, casando e dando-se em casamento. Despreocupados com as suas vidas perante Deus. Meus irmãos, nós devemos estar atentos e em vigilância. Não se importa, muitos não têm aquela importância das coisas espirituais. Andam vagando por aí. E este povo americano,
e também até mesmo brasileiro, muitos, e de outros países, estão vivendo despreocupadamente. E muitos são arrogantes, incontinentes, ferozes e zombadores. Uns sabem tudo. Eles acham que sabem tudo. Se houver algum lugar no mundo com minha Bíblia sobre o meu coração, e Deus sabendo que eu, olhando para mim e sabendo que talvez tenha que estar diante de Deus do amanhecer. Se eu tivesse que dizer isto, o lugar que precisa de missionários enviados por Deus, mais do que qualquer lugar no mundo, são os Estados Unidos. Lógico que outros países também precisam. Os Estados Unidos da América, na época o profeta de Deus estava dizendo isso. Mas hoje, na verdade, já não há mais esta necessidade. Creio que o Brasil também tem muitos pregadores do Evangelho, mas verdadeiros pregadores são poucos. Os verdadeiros enviados de Deus são pouquíssimos. Falsos são demais, tem muitos. Mercenários tem demais. Mas aqueles que são de fato enviados de Deus, que amam a Deus e sua palavra, e têm um compromisso exclusivamente para com a palavra de Deus, são pouquíssimos. Mas Deus não está parado. Deus está trabalhando. O propósito de Deus ainda permanece o mesmo, e Deus está enviando pregadores, missionários, que são os apóstolos de Deus, às nações, para que o Evangelho de Cristo seja pregado, ensinado. Porque é uma comissão de Deus que este Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fosse pregado a todas as nações, em testemunho. Todos ouvirão o Evangelho pregado. E Deus tem levantado homens e continua. Deus não está parado. Como aqueles que estão aí dizendo que o ministério quíntuplo está parado. Deus parou de usar o ministério quíntuplo, segundo eles. Esses mentirosos, porque são mentirosos fazer uma afirmação dessa, por escrito e postando na internet tal coisa que não passa de uma aberração. Deus trabalha através dos seus ministros. Deus trabalha através da noiva de Cristo. E a noiva de Cristo tem um ministério antes do rapto. São apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, dizer tais coisas, vocês responderão diante de Deus e chegarão diante de Deus com estas afirmações como mentirosos. Vocês serão julgados como mentirosos se não se arrependerem. Então diz o profeta, se eu tivesse que dizer isto, o lugar que precisa de missionário, mais do que qualquer lugar no mundo, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, o maior grupo de pagãos que conheço em qualquer lugar está na América. Pagão significa incrédulo. E também no Brasil existe muita incredulidade, muitos incrédulos.
religiosos, crê no assim chamado Santíssima Trindade, de pessoas dizendo que Deus é três, isto é paganismo. Isto é incredulidade na palavra de Deus. Deus é um. A palavra de Deus afirma em várias escrituras. E uma delas está escrito: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Você pode observar, discorrer do Velho e Novo Testamento, os profetas de Deus, quando esteve em visões, dado por Deus, eles viram um só sentado no alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, João, o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 4, que ele viu um alto sublime trono e um estava sentado no trono, um só, não existe três. Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações de um único Deus, e este Deus é Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três títulos e estas três manifestações se concentram em Jesus Cristo. E o nome desses três títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, chama-se Senhor Jesus Cristo. Por isso, o verdadeiro batismo apostólico cristão é em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Atos 2, 38, onde o apóstolo Pedro e os demais apóstolos confirmaram isto. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para pregar a verdadeira doutrina apostólica, começando pelo arrependimento e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos também, o apóstolo Pedro especialmente disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Agora, há aqueles que creem em teologia formadas por homens. Deus nunca comissionou os seus ministros a irem a um seminário aprender teologia. A comissão que Jesus Cristo disse e deu aos apóstolos foi: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este foi a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus apóstolos e a todos os demais ministros de Deus, tais como profetas, evangelistas, pastores e mestres. É o revestimento de poder. Eles primeiro foram comissionados, chamados e ordenados por Deus. E depois, no dia de Pentecostes, foram revestidos do poder do alto. Foram batizados com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, estes tais que creem em teologias, interpretações privadas e particulares, eles são tão teimosos e alucinados que você não consegue falar com eles de forma alguma. Eu posso tomar um homem que nunca ouviu falar de Deus adorando um ídolo e fazer mais com ele em 5 minutos do que você pode fazer com um sujeito que professa ser cristão, um velho cadáver. Então, o irmão Blana, o profeta de Deus, usa esta expressão para se referir a alguém extremamente teimoso, rígido nas ideias,
Alguém que por muito tempo teve desse fluido de embalsamento entrando em suas veias. Isto me faz lembrar de um daqueles niclotérios antigos e frios em algum lugar, como uma casa funerária. Por isso que os sistemas organizados não passam de cemitérios de mortos. Sistemas denominacionais organizados pelos homens não passam de niclotérios espirituais. Eles estão frio, gelados. Então, meus irmãos, o termômetro espiritual vai a 100% abaixo de zero. Quase que você tem que se intrometer. Não estou dizendo isso como brincadeira, mas é a verdade. Alguns deles não sabem mais sobre Deus. Eles não sabem. Eles têm os seus intelectos trabalhados. Eles são, na verdade, inteligentes, intelectuais. Mas você não conhece a Deus, você não obtém um conhecimento revelado de Deus através de teologia. É através da revelação. A revelação do Espírito Santo. Esta é a única maneira que nós obtemos, de fato, a verdadeira revelação do Espírito Santo. Não estou dizendo isto como brincadeira, é uma verdade. É a verdade. Alguns deles não sabem mais sobre Deus. Levante-se e diz, bem, agora vou lhe dizer, creio que é tudo. Então, meu Deus, ora, você tem algum problema, você fica fora do reino de Deus. Se você está aí envolvido com essas teologias, essas interpretações, esses interpretadores da palavra de Deus com as suas ideias próprias, até mesmo estes que dizem pregar a mensagem, mas com as suas ideias próprias, com as suas interpretações, interpretando a mensagem de Deus pelas suas próprias inteligências, vocês ficarão fora do reino de Deus. E ensinem outros a ficarem fora também. Eles colocaram um pouco de fluido, como se levasse um homem morto para o necrotério. É isso que faz. Eles tiram todo o seu sangue e colocam algo lá para ter certeza de que ele está morto. É assim que eles fazem. Tiram a pouca religião que as pessoas têm, ou a pouca fé que elas têm, e injetam um pouco da velha teologia nelas, e as matam aí ainda mais. E as mantêm mortas. Isto é tudo, isto mesmo. É terrível. Então, meus irmãos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Então eles dizem, uma mulher, diz o profeta de Deus, eu disse a uma mulher, você é cristã? Ela disse, vou deixar-te bem claro. Essa mulher disse, sou americana. Eu disse, não foi isto que eu te perguntei. Outra subiu à plataforma e disse, irmão, você é cristã, senhora? Ela disse, ora, a verdade é, bem, ela disse, vou te explicar, eu acendo uma vela toda noite. Meu Deus, acender uma vela todas as noites faz de você um cristão? Jamais, você poderia queimar o mundo inteiro, isso nunca te ajudaria.
e nunca te tornaria um cristão ou uma cristã, até que o fogo ardente do Espírito Santo limpe sua alma do pecado. Você continuará um pecador, uma pecadora, sem se arrepender, sem se converter, sem ser batizado com o Espírito Santo. Está perdido, está perdida. Você necessita, nós necessitamos, é do fogo do Espírito Santo para limpar a nossa alma de todo espírito pecaminoso. É isso que necessitamos. É isto que nós, todas as nações sob o céu, são dominadas por Satanás. Esta nação é dominada por Satanás. Todas as demais nações são governadas por Satanás. Estão todas sob o domínio de Satanás. Por isso que o mundo está nas condições lamentáveis que estão. As pessoas que não se convertem a Deus, que não querem a Deus, não querem aceitar a Jesus Cristo em seus corações, estão sendo dominadas por Satanás. E Satanás, ele não brinca em serviço. Não, Satanás não estão brincando. Muitos estão brincando de ser crente, brincando de igreja, mas Satanás não brinca de ser Satanás, não. Ele está levando a coisa a sério. E o que ele puder arrastar para o inferno, ele vai arrastar com ele. E, lamentavelmente, multidões estão andando de passos largos para o inferno, por rejeitarem a verdade do Evangelho, por rejeitar a palavra de Deus e aceitar os seus credos e dogmas de religiões pagãs. Mas os filhos e filhas de Deus crê somente na verdade do Evangelho, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Que coisa! A Bíblia diz assim, que todas as nações são dominadas por Satanás. A palavra de Deus mostra isto com clareza. A política está sendo governada pelo diabo. É o diabo que domina a política. Por isso que você vê as situações dos políticos assim, hoje como sempre. Porque Satanás é o cabeça da política. Ele é o cabeça de cada formal religião que se encontra hoje envolvidos e envolvidas na política. Porque os sistemas denominacionais estão envolvidos na política. Quando não é na política, é nos seus credos e doutrinas de homens. Mas a noiva de Cristo está sendo governada pelo Espírito Santo, está sendo inspirada pelo Espírito Santo, está sendo preparada, aprontada para o arrebatamento, para receber esta fé de rapto, a fé igualmente preciosa, a fé verdadeira, a fé do Senhor Jesus Cristo. Porque só existe uma fé verdadeira. E esta fé é do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele está repartindo com a sua noiva esta fé que ele mesmo tem. E ele também faz de nós participante de sua natureza divina. Jesus disse: vai-te, Satanás, quando Satanás mostrou todos os reinos deste mundo. Porque Satanás, ele é atrevido. Ele queria ser adorado pelo próprio Deus. Ele disse ao Senhor Jesus Cristo lá no Monte da Tentação: tudo isto, ó, tá vendo esses reinos deste mundo aqui? A mim foi entregue. Quando Adão
e Eva pecaram no jardim do Éden, eles entregaram esse reino na mão do diabo. E Satanás, ele disse: a mim esses reinos do mundo foi entregue, então é entregue a mim. E eu dou a quem eu quero. E tudo isto te darei se prostrado me adorar. Jesus o repreendeu. Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Nós devemos adorar o Senhor Jesus Cristo somente, porque somente o Senhor Jesus Cristo é digno de receber toda a adoração, porque o Senhor Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. Então, meus irmãos, creia na palavra da verdade, creia no Evangelho verdadeiro. Mas um dia, este reino será do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, o Senhor Jesus Cristo disse que ele seria o herdeiro deste mundo. Ele vai reinar. E a noiva de Cristo reinará aqui por 1000 anos. Em Apocalipse, quando o fim do mundo, a Bíblia diz: alegrai-vos, ó céu, e todos vós, santos profetas, porque os reinos deste mundo, e o reino deste mundo, vieram a ser do Cristo e de todos os seus filhos. Vieram a ser de todos os eleitos de Deus. Todos vós, santos profetas, porque os reinos deste mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo e ele reinará para todo sempre. Então, estas são promessas de Deus. Se com ele padecermos, com eles também seremos glorificados. Ninguém vai reinar sem primeiro padecer. O Senhor Jesus Cristo padeceu, venceu, e está reinando agora nos seus filhos. O Senhor Jesus Cristo é rei, rei dos santos, rei da glória, e está reinando nos filhos e nas filhas de Deus. Somente os filhos e filhas de Deus que foram batizados com o Espírito Santo estão sendo governados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Ser governado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome